Meu advogado pode sacar o meu precatório ou o meu RPV sem eu ficar sabendo? Pode. Eu vou explicar para você quais são os casos que ele pode. Na maioria dos casos, sim, o seu advogado pode receber o seu RPV ou precatório. Vai depender de uma diferença que existe na procuração ad judícia, procuração que você assinou para ele na contratação. A maioria coloca essa cláusula na procuração. Se na procuração que você assinou tem a cláusula ad judícia e et extra, sim, o seu advogado pode receber todo o seu RPV e o seu precatório. E na maioria dos casos, o que os advogados fazem? Recebem o RPV ou precatório. Eu vou explicar para você nesse vídeo qual a diferença de RPV e precatório, para que você entenda. E o que é o RPV, o que é o precatório, para que você entenda. Mas eu já adianto que sim, tendo essa cláusula na sua procuração, ele pode receber todo o valor integral. Claro que os advogados normalmente recebem o valor integral, desconta os honorários advocatícios e depois repassa o valor para o cliente. Isso é completamente normal, tá? Então, ai, doutora, mas pode ser que meu advogado tenha levantado todo o meu precatório, o meu RPV e não me repassar? Pode. Em todas as áreas nós temos bons profissionais e profissionais que realmente não valem nada. Isso não só no direito, mas infelizmente também temos advogados que são picaretas. Então, cuidado na hora da contratação. Por isso que eu sempre oriento as pessoas, quando for contratar um advogado, procure saber sobre o seu advogado. Afinal, ele vai cuidar do seu patrimônio, ele vai cuidar dos seus direitos. Se ele for um bom profissional, ele vai buscar a melhor renda de aposentadoria, já que estamos falando de direitos previdenciários aqui nesse canal. Se você não conhece ainda, é a primeira vez que você está aqui, se você não me conhece, se você colocar, faz uma pesquisa, coloca no Google o meu nome, Thaís Rodrigues dos Santos, ou doutora Thaís Santos, você vai verificar que eu advogo há bastante tempo, tem bastante processo que eu advogo. E não só isso, tem a nota do meu escritório no Google. Você vai ver se eu sou ou não uma boa profissional. Você vai ver lá se tem comentários positivos ou negativos dos meus clientes. E é isso que você deve fazer quando você for contratar um advogado para saber sobre ele, saber se ele já escreveu obra jurídica, se ele já fez parte da OAB, se ele tem reclamação, se ele não tem. Até no site da OAB você pode saber sobre esse profissional, se ele realmente tem OAB. Porque nós sabemos que hoje em dia tem pessoas que não são médicos se passando por médicos. Tem pessoas que não são advogados se passando por advogado. Então é preciso tomar muito cuidado. Se você teve uma indicação de um amigo, de um parente que já foi atendido por esse profissional e deu tudo certo a causa dele, ótimo, isso já é uma excelente referência. Agora, se você está contratando uma pessoa que você nunca ouviu falar, tem que tomar cuidado sim para que você não caia em outros golpes jurídicos. E isso acontece com várias profissões. E aposentado, as pessoas aposentadas e pessoas que podem ter direito a benefícios, elas são normalmente vítimas de golpes. Tem muitos golpistas que se aproveitam dessa situação para enganar as pessoas. Então, primeira situação, antes de assinar um contrato, assinar uma procuração, pegue o nome dessa pessoa, busque na internet, saber sobre ela, quanto tempo ela tem de experiência, algumas referências. Hoje nós temos a possibilidade de pesquisar na internet. Se você não consegue sozinho, peça para um filho, companheiro, fazer uma pesquisa com o nome do profissional. Antes de sair assinando qualquer documentação, antes de assinar contrato digital, procuração, hoje para facilitar, é excelente a internet. A gente consegue atender, por exemplo, no meu caso, eu consigo atender o Brasil todo. Meu escritório físico fica em São Paulo, mas eu atendo o Brasil inteiro através de documentação online, tudo à distância. Não tem problema quanto a isso. Mas pessoas de má índole utilizam a internet para fazer o mal, para enganar as pessoas. Então, busque ler sobre o profissional, se ele sabe o que ele está falando, se ele já atuou com determinadas profissões na questão de aposentadoria, se ele tem experiência no que ele está fazendo, né? Porque a aposentadoria, como eu sempre falo, é para a vida inteira. Então tem que tomar cuidado. Mas vamos lá, o nosso assunto aqui é RPV e precatório. Qual que é a diferença? RPV, requisição de pequeno valor. Então, se você tem um processo no Juizado Especial Federal, um processo de pequenas causas, por exemplo. O processo de pequenas causas, ele normalmente vai dar um valor
abaixo de 60 salários mínimos. O valor do salário mínimo é R$ 1.412. Vezes 60 vai dar 84.720, tá? Então esse é o teto do Juizado Especial Federal. Quando a causa é maior que esse valor de 84 mil, ela vai para a Justiça Federal. Então, por exemplo, as pessoas que têm direito à aposentadoria especial, por tempo de contribuição com tempo especial, ela precisa ir para as varas federais. Então, é preciso esperar aumentar o valor da causa para entrar no fórum correto, porque o juizado é para pequenas causas mais simples. E essas de tempo especial, discussão de tempo especial, que vai precisar prova, discutir PPP, etc., tem que ir para a Justiça Federal. Mas tem advogado que entra no juizado. Isso é uma furada, porque tende a perder o processo. Então, pequenas causas abaixo de 60 salários mínimos. Causas mais complexas, acima de 60 salários mínimos. Então, quando a causa é abaixo de 60 salários mínimos, é constituído um RPV. O que é RPV? Requisição de pequeno valor. Pequeno valor porque é abaixo de 84.720. E aí é constituído, quando finaliza o processo, é constituído o RPV, que é o pagamento para o cliente. Então, terminou o processo, o advogado ganhou o processo do cliente, vai ser constituído o pagamento. Vai para a fase de execução, é constituído o pagamento. RPV, uma requisição que vai para o banco, o dinheiro do cliente vai para o banco, uma conta provisória. Se o advogado tiver uma procuração, ad judicia e et extra. O que é et extra? É que ele tem a procuração, além de poder utilizar na justiça, ele pode utilizar também no banco, tá? Ele pode também receber no banco em nome do cliente. Ele é o procurador do cliente. Ele é o representante do cliente judicial e administrativo. Então, todas as procurações do INSS, quando se trata de benefício previdenciário, primeiro a gente faz o requerimento no INSS. Então, o advogado precisa de uma procuração ad judicia e et extra, para que ele possa fazer o trabalho nas duas esferas, na esfera administrativa e na esfera judicial. Então, é normal, é comum o advogado colocar na procuração ad judicia, procuração judicial e procuração administrativa, para que ele tenha poderes de defender o cliente tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial contra o INSS. Perfeito! Isso é correto, isso não está errado, isso é o comum, tá? Por isso que você precisa confiar para quem você está passando a procuração, porque você está dando poderes para essa pessoa falar, receber em seu nome. Então, a maioria dos advogados tem essa cláusula na procuração e eles podem sim, não só podem, como devem ter esse direito de receber em nome do cliente. Se ele é um advogado, um profissional que atua de forma correta, não tem nada de mais ele receber em nome do cliente. O que não pode? Não pode ele receber o dinheiro e não repassar ao cliente que lhe é devido. Então, como que é o procedimento correto? O advogado avisa o cliente que está para sair, né? Normalmente o advogado fica sabendo, se é uma RPV, o advogado fica sabendo normalmente um mês antes desse valor estar disponibilizado. Então ele pode avisar o seu cliente, olha só, seu João, dona Maria, o valor está para sair, o senhor vai receber. Então ele vai falar uma estimativa do valor, porque o valor vai sair atualizado. A perspectiva é que seu valor saia no início do mês. Ótimo. Avisou o cliente, já pega os dados do cliente. Quando o advogado for receber, ele vai fazer os cálculos, vai no banco, vai receber, porque o advogado vai saber qual banco que está liberado, né? Pode ser Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, tá? Então, o que o advogado vai fazer? Ele vai lá com a procuração e é uma certidão atualizada do processo, vai até o banco, ele vai lá e ele vai receber o valor integral. Ali, naquele momento, se ele já tem os dados bancários do cliente, ele já vai comunicar que o banco separe os 30%, né? Ou ele vai receber o valor integral na conta dele e depois repassa descontado os honorários contratados, né? Se foi 10, se foi 20, se foi 30%, normalmente na área previdenciária é 30%, ele vai repassar o valor do cliente para a conta do cliente. E depois ele pode mandar uma prestação de contas do valor certinho, uma prestação de contas por escrito, recebido do banco, isso tudo com um extrato bancário, comprova tudo que recebeu, tudo que repassou, para ficar algo muito claro para o cliente entender, né? Senhor João, recebi o valor X,
tá aqui o seu depósito, tá aqui o comprovante de depósito, fiz o pagamento dos honorários conforme nós combinamos, descontei o valor do meu trabalho e tá aqui o seu valor. Isso é completamente normal acontecer, tá? Mas a gente sabe que existem pessoas de má fé que atuam em prol de outras fazendo maldade e pegando dinheiro que não é seu. Por isso que eu sempre ressalto a importância de saber quem você está contratando. O advogado ele vai ter poderes para falar em seu nome, então tem que tomar muito cuidado. E o que é o precatório? Vamos lá, o precatório são para valores acima de 60 salários mínimos, acima de 84.700. Ano que vem vai aumentar o salário mínimo, vai aumentar esse valor, tá? Mas atualmente 84.700. Então, se você vai ter um precatório, uma causa aí que está 2, 3, 4 anos na justiça, provavelmente vai virar um precatório, porque vai ultrapassar o valor dos atrasados, vai ultrapassar esses 84 mil reais. Então, vai ser constituído um precatório, o valor que vai ser remetido para o banco, do tribunal vai para o banco, uma conta também provisória, e aí um valor alto, acima de 84 mil. E aí a mesma situação. Se o advogado está constituído no processo, não houve revogação dos poderes, ele vai precisar emitir lá uma certidão também para poder receber de que você não revogou os poderes dele no processo. Ai, doutora, mas eu não estou satisfeita com o meu advogado, eu não quero que ele receba. Por que você está insatisfeito? Qual é o motivo? Ele fez algo errado no processo? Você não confia nele? Se houve alguma cláusula que está te fazendo você desconfiar desse profissional, você pode revogar os poderes dele. Mas calma, marque uma reunião com ele, converse. Se você já contratou, busque ter confiança. Agora, se tem outros colegas falando mal do profissional, falando que ele recebeu de outros colegas e não repassou, aí você tem que tomar cuidado. E você pode, sim, entrar no processo com uma revogação dos poderes desse profissional para que ele não receba o seu precatório. Você pode revogar os poderes dele, contrate um profissional de sua confiança, você pode revogar, se você tiver realmente esse motivo, né? Revogar os poderes, constituir um novo advogado para que cuide disso, se realmente houver motivo. Mas não vai encerrar com o profissional porque o processo está demorando, porque o processo realmente demora, né? A gente precisa ter um pouquinho de verificar o que realmente está acontecendo, se é causa ou não de revogar os poderes desse profissional. Então vamos lá. O que acontece com os precatórios? Os precatórios, eles demoram mais para sair. Então, por exemplo, para que você tenha um precatório constituído e recebido, como vai funcionar? Pela legislação nova, ele tem que ser encaminhado para o banco, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Até o dia 1º de abril do ano, para que a pessoa possa receber no próximo ano. Então, vamos lá, eu tenho um processo na justiça que já lá está 3 anos, está na fase de execução e ele ainda não foi constituído precatório, né? Sendo assim, o que vai acontecer? Nós já estamos no segundo semestre de 2024. Para que o cliente receba o precatório no próximo ano, em 2025, o precatório teria que ter sido constituído até abril de 2024. Então, se atualmente seu precatório ainda não foi constituído, você não vai receber em 2025. Ele precisa ser constituído até abril de 2025 para que você possa receber no próximo ano, para que você possa receber em 2026. Se ele não for constituído até abril de 2025, você vai receber somente em 2027. E é assim, o governo sempre paga, constituído num ano, ele vai pagar no próximo ano. Observem essa situação. Isso é a forma que o governo faz para pagar todos os precatórios. Ah, doutora, mas quando de 2026 que eu vou receber? Quando de 2025? O governo, ele vai pagar em 2025, se for constituído até abril se foi constituído até abril de 2024, e vai pagar em 2026, se foi constituído até abril de 2025. Ele pode pagar em janeiro do ano ou ele pode pagar em dezembro. Não dá para saber, tá? Você vai acompanhar, o seu advogado vai acompanhar e vai te avisar qual é a perspectiva no ano, dependendo do ano que você estiver, certo? Então, por exemplo, em 2024, todos os precatórios que tinham para sair já saíram, tá? Então não tem mais precatório para sair esse ano. Agora, os próximos precatórios pode ser que saiam em janeiro de 2025, fevereiro, março, abril, dezembro, não sabemos. O governo vai decidir e o governo, normalmente o banco, vai ter essa informação mais para frente, mas agora não, tá? A pessoa pode receber sozinho? Pode. Está liberada, ela pode receber sozinho. Mas se ela tem um advogado constituído, deve respeitar o advogado, deve conversar com ele, pode ir com ele no banco receber.
Isso pode ser combinado entre as partes. Se você confia no seu advogado, você está tranquilo, deve ficar tranquilo. Agora, se você não confia, se você tem uma pulga atrás da orelha porque teve algum problema com algum outro colega ou amigo, aí você pode tomar alguma medida. Mas antes que isso, você precisa realmente confiar no profissional que está te atendendo. E os precatórios RPVs, a forma de pagamento é essa, é constituído o pagamento dependendo do valor. E acredito que eu consegui passar tudo para vocês nesse vídeo. Se ficou dúvidas, coloca aqui se você tem precatório para receber, se você tem dúvidas, se ficou faltando alguma coisa nesse vídeo. E mais um detalhe, coloca os temas que você gostaria que eu me pronunciasse, vai ser um prazer te ajudar, porque esse canal tá aqui para te trazer informação. Informação é poder e pode mudar a sua vida e da sua família e das pessoas que você ama. Curta, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que você ama para que elas possam ter informação e alcançar a maior renda de aposentadoria. Se você já tem processo ou já teve, coloca aqui qual foi sua experiência, que vai ser um prazer te ajudar, tirar as dúvidas que você possa ter sobre este assunto. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.